Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a quarta edição do meu livro de matemática, tá? A edição mais recente aí que saiu. Tava devendo soltar esse vídeo para vocês. O livro tá com muita coisa diferente, cara, muita melhoria. Como eu antecipei num vídeo recente que eu fiz, tem uma rapaziada que estava chiando porque existia uma terceira edição do livro, né, que eu nomeei de edição definitiva em termos de conteúdo, ser tudo que a pessoa precisa, e o pessoal tinha entendido que eu nunca mais ia lançar nenhuma edição do livro, o que para mim pessoalmente é um pouco absurdo, você não ter liberdade para fazer nenhuma melhoria nunca num livro que já está há um tempo no mercado, né? Já são 5 mil pessoas que compraram aqui esse livro, passou um bom tempo no mercado, né? Eu senti que tinham coisas boas para adicionar e eu não quis me prender, né, de lançar uma edição nova só porque existia ali uma terceira edição. Essa edição aqui eu acho que deve ficar no mercado aí por um tempo bem maior, porque de fato não encontrei, depois de todo esse tempo de análise, né, de feedbacks de vocês, das pessoas que utilizaram o livro em todos os níveis, vestibular militar, gente que está na graduação e está querendo revisar, gente que não sabia nada de matemática, crianças, enfim, todo tipo de gente teve contato com o livro, me passaram os feedbacks, né, com esse tempo todo de circulação, então estou mais confiante que essa edição aqui vai ficar no mercado por um tempo indefinido, em termos de não ter mudanças de conteúdo, né? Mas, como sempre, não me isento da opção, né, da liberdade de poder trazer edições novas do livro no futuro. E reitero o posicionamento de qualquer pessoa que invista, seja na segunda edição do livro, né, quando estava no mercado, ou na terceira, que era anterior, ou nessa daqui, nunca vai sair lesado quando novas edições do livro forem lançadas, porque essas edições aqui elas já cumprem muito bem com o papel delas, né? Quem dedicar tempo para fazer esse livro aqui de capa a capa, né, ou alguma das edições anteriores, vai sair dele com uma base extremamente melhor de matemática básica. Então, os livros cumprem muito bem com seu papel e eu estou fazendo tudo que eu posso sempre para melhorar isso daqui para vocês. Então, aqui temos as novas folhas de guarda do livro, tá? Ficaram muito bonitas. Olha só. Nova falsa folha de rosto, nova folha de rosto do livro, ficha catalográfica, todos os créditos aqui dados, código de barras, tudo extremamente ilustrado para vocês. Teve um nível de ilustração maior, né, comparado à edição anterior. Foi algo que eu implementei no meu livro de cálculo e eu senti que faltava também fazer no de matemática básica. Sendo sincero, eu diria que eu até consegui um pouco além aqui com o livro de matemática comparado ao de cálculo, porque acabei incluindo mais ilustrações, né? Dedicatória. Vamos ao que interessa para a maior parte das pessoas, que é o sumário, né? Depois vocês podem olhar o outro vídeo que eu tenho gravado apresentando a terceira edição do livro, que eu gravei acho que em abril do ano passado, para poder comparar os sumários aqui. Ou se você tiver, pode abrir aí na sua casa o livro e olhar, né, para comparar aqui. Mas eu incluí uma quantidade razoável de assuntos novos, tá? Que eu vou apresentar aqui para vocês. Mudei, em virtude desses novos assuntos adicionados, algumas coisas de lugar, para que a progressão didática e pedagógica fizesse mais sentido nessa nova estrutura que foi pensada. O livro começa com a parte 1, onde eu exploro a seção de lógica, né? Então toda a parte de linguagem e matemática. Em relação à edição anterior, não tiveram tantas alterações, tá? Esse capítulo aqui, ele já estava bem redondinho. E aí, na parte de teoria dos números, né, a parte 2 do livro, já começam a surgir algumas novidades. Por exemplo, esse capítulo agora intitulado Naturais e Inteiros, né, eu trago toda a definição, né, as propriedades, os resultados associados, leis, axiomas, enfim, a respeito tanto de naturais quanto de inteiros. Isso que na edição passada eu abordava quase que tudo, né? Naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. Eu fazia um apanhado geral deles ali no comecinho do livro. E aqui na quarta edição eu optei por fazer separado, porque tem muitos resultados relevantes que podem ser melhor motivados, discutidos, alguns ali provados,
de cada coisa. Então tem muita coisa legal para se falar de naturais e inteiros. E eu senti que valia reservar um espaço ah, dedicado no livro para isso daqui. Tá? O ordenamento eu achei que ficou superior quando, quando eu trouxe dessa maneira. Então tá bom. Então eu faço essa discussão aqui no capítulo 2. No capítulo 3, né, é uma total novidade, é um capítulo de aritmética modular. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí na câmera. Alguns tópicos como MDC e MMC, eles estavam na edição passada e eu resolvi incluir aqui, né, porque faz parte dentro desse assunto, mas praticamente todas as sessões são novidades, tá, aqui para o livro. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte do livro e vocês vão ver em mais detalhes esses assuntos. Mas foi um capítulo inédito. Tá? Aqui vem a parte de racionais. Como eu falei, eu separei de naturais e inteiros. Aqui entram as discussões de frações, decimais, né, operações com frações e com decimais de modo geral. Então, uma discussão geral sobre como trabalhar com números reais. Ou melhor, números racionais, né? Daí entram expressões numéricas, agora misturando tudo, né, todas as operações. Potência, raiz, produto, divisão, soma, subtração. Todas as operações que a gente aprendeu até o momento, né, trabalhando com números inteiros, números racionais também, com coisas envolvendo frações, enfim. Começa a misturar tudo a partir daqui. Eu acho que essa altura deu para ver que o livro é bem beginner friendly, no sentido de que se uma pessoa não sabe nada de matemática ou teve uma base muito ruim, né, no ensino fundamental, no ensino médio, o cara já é adulto, ou quer se preparar para um concurso, mas não está seguro, dá para começar com esse livro aqui, né, porque ele parte realmente do básico. É um livro que eu sinto que eu consegui atingir um nível de progressão muito bom, né? Ele é um livro democrático, ele pode ser usado por quem não tem uma base tão boa de matemática ainda, e também pode ser usado por quem já quer se preparar em alto nível, quer fazer um vestibular militar, quer fazer uma Olimpíada. Os assuntos que são desenvolvidos aqui são desenvolvidos muito bem e os exercícios são de níveis variados, né? Eu coloquei aqui nível 1, 2 e 3, justamente tendo isso em mente. Enfim, então expressões numéricas, passa aqui o capítulo 5. Capítulo 6 foi o que eu chamei de aplicações aritméticas. Razão, proporção, divisões proporcionais, regra de 3, porcentagem, juros. Esses tópicos todos, de alguma maneira, já estavam na edição anterior. Eu só concentrei tudo aqui e fiz alguns ajustes na teoria mesmo. Correção de errata, melhoria de algumas discussões, enfim. O livro, ele, no geral, foi inteiro revisitado. Tá? Eu não deixei de olhar nenhuma parte do livro, não negligenciei nada. Eu reli o livro inteiro, melhorei alguma coisinha em cada capítulo do que eu achei que dava para melhorar. Além de incluir os capítulos novos, né? Como esse aqui de aritmética modular. Então tá bom. Daí vem a frente de sequências numéricas, que também é mais um dos capítulos inéditos no livro, que não tinha antes, tá? Na edição anterior. E aqui, enfim, acho que vocês já devem ter uma noção do que se trata. PA, PG, exercício dessas coisas, termo geral, soma, as ideias lá do Gauss, tá tudo aqui muito bem explicadinho. Daqui a pouco a gente vê por dentro do capítulo. A parte de números reais, né, e racionalidade, esse também é um capítulo novo, com discussões históricas bem legais. Daí a gente entra em estatística descritiva, né, medidas de tendência central e dispersão, moda, média, mediana, desvio padrão, variância, box plot, histograma, tudo muito bem discutido aqui, tá, essa partezinha de estatística. Álgebra, então polinômios, equações. Essa parte de polinômios também é uma parte inédita no livro, tá? Esse capítulo não tinha antes, eu resolvi incluir, principalmente esses trechos aqui de divisão longa, regra do resto, Briot-Ruffini, relação entre coeficientes por Viet e Girard, tá? Tem muitos assuntos que não estavam na edição anterior. A parte de equações agora aborda não só equações de primeiro grau, segundo grau, biquadrada, racional e irracional, que é o que já tinha na edição anterior, mas também agora incluir no livro a parte de equações exponenciais e logarítmicas, tá? Dando a definição de logaritmo, propriedades, tudo que você precisa saber a respeito disso daqui. E a gente consegue resolver, então, equações exponenciais usando isso
tá? Então, logaritmos também são discutidos no livro, é algo inédito. Tem esse capítulo agora de estruturas lineares, que eu chamei, que engloba tudo que tinha antes de sistemas lineares no livro, mas agora incluindo os assuntos de matrizes, determinantes também. Tá tudo extremamente detalhado, elencado, provado, como vocês vão ver daqui a pouco. Por conta da inclusão, né, de todos esses assuntos novos, algumas pessoas argumentaram para mim, pô, já não é mais um livro de matemática básica, já é um livro de matemática de ensino médio e tal. E, cara, eu estou adotando aqui uma perspectiva de que toda a matemática escolar, de modo geral, é matemática básica. Eu enxergo apenas os assuntos de ensino superior como a matemática não básica. Porque a ideia de básica que eu estou falando aqui não é matemática fácil. Eu sempre estressei muito esse ponto. É o que tem de base, né, na matemática, para tudo que vem depois de mais complexo. Né? Matemática moderna, matemática do cálculo, da álgebra linear, enfim. Então, você pode esperar um livro que não só vai partir de coisas extremamente simples, como as operações aritméticas de soma, subtração e tal, mas vai chegar também em coisas bem complexas, né? Então, essa aqui é a proposta do livro, é ser uma referência, um volume único, extremamente completa, autocontida, didática, sem perder rigor, com exercícios e soluções, né? Eu sei que é um objetivo um pouco ambicioso, talvez, quase inalcançável. Eu não conheço nenhum livro no mercado hoje, principalmente em português, que se proponha a fazer isso. A gente tem coleções como o Fundamentos da Matemática Elementar, né, que é muito conhecido por muitos de vocês, mas que se divide aí em mais de 10 volumes. Se você comprar tudo, você vai gastar aí quase R$ 2.000, se não mais, dependendo de alguns lugares que você compre. E aqui você investe uma vez só em um livro só, faz ele de capa a capa e fica extremamente seguro da sua base, tá bom? Então, progredindo, capítulo 13, Teoria e Engenharia de Conjuntos, depois a parte de funções, eu fiz algumas adequações aqui, a inclusão de alguns tópicos também. Espaço, com o capítulo de Geometria Elementar, né? Aqui eu abordava antes só geometria plana e espacial, e agora eu também abordo o essencial de geometria analítica, trigonometria, e aí a parte de representações, notação científica e unidades, seguindo dos apêndices de símbolos matemáticos e orientações para estudar matemática. Outra coisa que vocês podem ter percebido é que antes as resoluções das questões ficavam todas no final do livro, e agora não, agora elas estão no final de cada capítulo, o que significa que é muito mais fácil para você achar, tá, as resoluções logo após as questões que você tivesse debruçado. Então, olha só, aberturas de capítulos ilustradas, introdução. Vou aproximar aqui para você poder ver um pouco mais dos detalhes, ó. Como esse aqui ficou bem produzido. Só eu sei a quantidade de tempo que eu passei para montar essas coisas. Porque além de escrever, não sei se vocês sabem, eu também sou editor do livro. Eu que fiz o projeto gráfico, eu que fiz toda a parte de LaTeX, enfim. Algumas pessoas não conhecem meu trabalho, né, e podem não saber disso. Mas tudo quem fez aqui fui eu. Então tá. Passei aqui pelo prefácio, tem um trecho aqui de agradecimento aos apoiadores, as pessoas que deixaram sugestões para o livro, que eu cheguei a implementar, né, comparado à última edição. E aí vem, né, a primeira parte do livro, a lógica. Toda a parte possui a página da esquerda ilustrada e a página da direita com uma citação. Nesse caso aqui, uma citação do Bertrand Russell. A matemática, longe de ser uma atividade fria e mecânica, é uma fonte de deleite estético e um exemplo supremo de lógica pura. Ela nos oferece um refúgio contra a confusão do mundo, com sua estrutura cristalina e beleza abstrata. E aqui temos uma fotografia do Bertrand Russell. Aqui temos uma fotografia do Kurt Gödel, já para iniciar bem o capítulo de linguagem matemática. É um cara que teve umas contribuições substanciais, né, de mudança de paradigma mesmo para a parte da lógica. Então resolvi colocar ele aqui. Capítulo extremamente completo, tá? Para a parte de lógica. Toda a discussão sobre sentenças, os princípios que regem a lógica, conectivos, tabelas verdade. Fiz aqui vários exemplos, né? Quantificadores, argumentos, equivalências, leis de De Morgan, né? Pegadinhas,
e aqui os exercícios. Os exercícios agora eles estão identificados por essas bolinhas pretas e estão dispostos em duas colunas para um melhor aproveitamento do espaço, né, das folhas. As margens estão um pouco menores também, mas ainda estão com um tamanho adequado para você poder anotar. E, cara, isso aqui fez uma bela diferença, tá? Algumas pessoas questionaram porque o livro só tá com 544 páginas, né? O que já é bastante, mas enfim. Já que eu incluí, né, muitos assuntos novos e a edição anterior também tinha essa mesma quantidade de páginas, 544. Então poderia se argumentar como que eu consegui incluir tantos novos assuntos sem ter mudado o número de páginas, e a explicação é essa, que eu melhorei aqui a disposição dos exercícios e também das resoluções, como vocês vão ver, um pouco mais na frente aqui. As resoluções também estão em duas colunas. Como eu ia falar, as questões elas estão identificadas por essas bolinhas preenchidas, pretas, o número e a bolinha aqui, e as resoluções estão identificadas por essas bolinhas sem o preenchimento, né, só com o contorno. Acho que dá para ver aí. E, por exemplo, esse aqui é a bolinha 5, né? E ela identifica, então, a resolução da questão 5, tá? Que é essa daqui. Acho que fica claro para todo mundo essa maneira que eu escolhi aqui organizar. Então tá. Essa disposição, como eu falei, acabou poupando muitas páginas do livro. Ficou mais organizado, na minha opinião. E, bom, quanto menos páginas o livro tem, mantendo o mesmo conteúdo, é melhor para manusear, né? Além de sair mais barato no final para vocês comprarem, porque o custo acaba caindo um pouquinho, em razão disso. Mas tá, Teoria dos Números, parte 2 aqui do livro, frase do G.H. Hardy, uma grande inspiração minha. A redução ao absurdo, tão amada por Euclides, é uma das armas mais nobres de um matemático. Ela é um artifício muito mais sublime do que qualquer jogada de xadrez. Um enxadrista pode sacrificar um peão, ou até uma peça, mas um matemático sacrifica o jogo ao tomar uma proposição como absurdo e provar ela por contradição. Então, fotografia aqui do Hardy em alta resolução para vocês. Olha que legal. Tá muito bonito o livro. Aqui a gente tem uma ilustração do Galileu. Discussão sobre naturais e inteiros. Todos os capítulos começam com essas capitulares, né, que a gente chama, ilustradas. E aí começa a ideia de igualdade, princípio da indução finita, axiomas da adição nos naturais. Tá? Elenco aqui todos os axiomas bonitinhos, faço exemplos de uso deles. Leis de cancelamento são deduzidas aqui, sistema decimal, discussão com os inteiros, ideia de oposto e de subtração, as ideias de ordem, olha, valor absoluto, subtração entre inteiros, mecanismo prático aqui de fazer as contas, como a gente aprende na escola, por exemplo, produto entre inteiros, divisão entre inteiros, algoritmo da divisão euclidiana, números primos, com a prova aqui de Euclides para a infinitude dos números primos, o crivo de Eratóstenes, primos especiais, teorema fundamental da aritmética, decomposição em fatores primos, quantidade de divisores e os exercícios. Tá tudo extremamente detalhado. A gente tem agora essa fitinha aqui para você poder marcar páginas, ó, uma fitinha de cetim, que mandei colocar. Tá fixa aí ao livro, ao miolo do livro. E depois das resoluções a gente tem o capítulo de aritmética modular. Como eu falei, essa parte aqui é inédita no livro, né? É um assunto que estava faltando mesmo, é algo basilar. O pessoal que faz principalmente vestibular militar ou Olimpíada estava sentindo falta disso daqui. Não é algo tão explorado no Enem, por exemplo, mas para um livro que se propunha, como o meu, a ser completo, precisava incluir. Então eu começo discutindo relações e classes de equivalência, congruência módulo N, tá? Propriedades disso daqui, compatibilidade com as operações, algumas proposições e a prova, teorema de Bezout,
Olha só, MMC, MDC, nesse contexto aqui, nossas propriedades todas provadas, tá? Tem demonstração para praticamente tudo no livro. Inversos módulos N, pequeno teorema de Fermat, tá? Provado. Critérios de divisibilidade e algumas proposições, né, desses resultados aqui relacionado aos critérios de divisibilidade. Então, mostro por que os critérios são como são, né? Faço a prova de cada um deles via aritmética modular. Então, entramos nos exercícios. Tem muita questão aqui, questão de vestibulares tradicionais, né, de bancas como a VUNESP, e também questões militares. Aparece aqui EPICAR, Colégio Militar, Escola de Aprendizes Marinheiros. Vamos ver, ó. Aqui para o nível 3 aparece Colégio Naval. Tá? Algumas questões do livro são até de IT e de IME. A parte de conjuntos tem algumas boas também. Então o livro está bem nivelado, tá? Quem pegar ele aqui, não importa onde esteja na jornada de estudos, seja no começo ou no final, vai se beneficiar muito. Então entramos agora em mais um capítulo, que é o de números racionais. Ilustração aqui do Pitágoras para vocês. Ficou massa demais. E essa parte aqui está bem similar, tá? Ao que tinha na edição anterior. Só teve, como eu falei, algumas alterações de discussão, de argumentos mesmo, para melhorar a didática para vocês. Não mudou muita coisa esse capítulo, fora, claro, a diagramação que eu fiz e esses ajustes finos no conteúdo. Eu vou folheando um pouco mais rápido, senão o vídeo vai ficar com 1 hora de duração. A gente já está com mais de 20 minutos aí. E eu acho que faz mais sentido eu mostrar as novidades, né? Ó, expressões numéricas. Ilustração aqui do Descartes. Vou folheando aqui também para vocês poderem ver. Mas esse capítulo está um tanto parecido também com o da edição anterior. Exercícios, resoluções. Beleza. E capítulo agora de aplicações aritméticas. Olha aqui o Euler. Cego de um olho, tá? Cego de um olho. Diga-se de passagem. E no futuro, depois, até chegou a ficar cego dos 2 olhos. Divisões proporcionais. Regras de 3. Porcentagem. Juros. O número de Euler, ele aparece nessa discussão aqui a respeito de juros. É algo que eu desenvolvo lá no meu livro de cálculo também. Por isso que eu coloquei a foto dele no começo do capítulo, né? Mais exercícios. EPICAR, Colégio Naval. Resoluções. Tudo detalhado, cara. Não tem só o gabarito final aqui, nem uma resposta meia boca. As resoluções são passo a passo. Tá? Tudo passo a passo. Capítulo de sequências numéricas, não poderia colocar ninguém menos do que o próprio Fibonacci, que figura aqui na folha de rosto do livro, né? Que eu mostrei para vocês no começo. Muito massa. E é um capítulo que é inédito no livro. Não tinha na edição anterior. Termo geral de uma sequência. Sequências definidas por recorrência. A sequência do Fibonacci e a razão áurea. Dedução disso daqui. Olha aqui a espiral de Fibonacci. Progressões aritméticas. PAs de 3 termos. Interpolação. Simetria, né, nas PAs. Gauss e a soma de uma PA. PG de todos os tipos. PG de 3 termos, interpolação, simetria da PG, soma dos primeiros N termos e soma de PG finita. Todo o núcleo está aqui para vocês. Exercícios e resoluções. Olha só. Números reais. Irracionalidade. O problema do quadrado de lado unitário. Essa ideia aqui
É aqui da uma das origens, né, da ideia de irracionalidade, por isso que eu coloquei no livro. Prova de que não existe fração de inteiros cujo quadrado seja igual a 2. Algumas regrinhas aqui de quando operações envolvendo racionais e irracionais resultam em racionais ou irracionais. Expansões decimais, dízimas periódicas, né, fração geratriz, tá tudo aqui. Inclusive algo que eu falei hoje no meu Instagram, uma pessoa mandou uma pergunta lá sobre essa dízima 0,999 e segue ser igual a 1. Tá? Discuti isso aqui no livro também. Mais questões e resoluções. Estatística descritiva, que a gente tem uma ilustração do Laplace. Dê-me as posições e velocidades de todas as partículas do universo e eu predirei o futuro. Demônio de Laplace, né? Medidas de tendência central e dispersão é o capítulo aqui que abre. Estatística descritiva, média, mediana e moda, aritmética e ponderada, né? Essa parte aqui está bem parecido também com a edição anterior. Mudei pouquinha coisa aqui nesse capítulo. Já estava muito bem feito. Questões e resoluções. Aí a gente entra em álgebra, a ilustração aqui do Galois, que encontrei é tão novo que eu não posso prever se o futuro lhe dará grande importância ou se será esquecido para sempre. Mas não importa, a alegria de descobrir por si mesmo é mais profunda que qualquer reconhecimento. Aqui a gente tem a M-Nether, a parte de polinômios. Essa parte aqui, em boa parte, é inédita. Como eu falei, tem uma série de resultados que eu incluí aqui, que não tinha antes na edição anterior. Essa parte aqui de polinômios, divisão de polinômios, regra do resto, Briot-Ruffini, ficou bem legal. Relações entre coeficientes e raízes por Viet-Girard. E aí, mais uma vez, exercícios e resoluções. Equações, olha só. Aqui a gente tem John Napier, barão de Merchiston. O cara que basicamente esteve na vanguarda aí da criação dos logaritmos, né? Eu coloquei ele na capa desse capítulo porque uma das novidades do capítulo, né, é justamente a parte de equações exponenciais e logarítmicas, conforme tem aqui. Tá tudo bem explicadinho para vocês, toda a intuição por trás de logaritmos, formalização, propriedades, tudo deduzido aqui bonitinho, pronto para vocês estudarem e logo depois resolver exercícios. Exercício, Colégio Naval, mais da VUNESP, FGV, Escola de Aprendizes Marinheiros, EPK. Beleza. Resolução. Logo depois, a gente entra no capítulo de estruturas lineares, que por si só é um capítulo inédito, embora eu tenha aproveitado esse começo, né, para trazer algo que já tinha no livro, que era a parte de sistemas lineares, como eu falei para vocês. E aqui figura o Gauss, não precisa nem explicar porquê, o cara é completamente inovador, né, para a parte de estruturas lineares. Então a parte de sistemas está bem parecido com o que tinha antes, mas a partir da seção de matrizes o buraco começa a ficar mais embaixo, cara. Tem muito assunto novo, notação indicial, tá? Todo o conteúdo de matrizes está realmente aqui. Você não vai precisar pegar um livro por fora para estudar. Produto entre matrizes, matriz elementar, transposição de matrizes, escalonamento de matrizes. Antes no livro eu também havia ensinado para vocês a parte de somatório. Tem um dos trechos aqui anteriores em que eu explico, né, ensino sobre essa notação e começo a usar aqui. Método da eliminação de Gauss,
é a parte de escalonamento na forma de uma proposição. E aí eu deduzo ela. Definição. Determinantes. Determinantes de ordem 1 e 2, determinantes de ordem 3, pela regra de Sarri. Expansão por cofatores, que é a parte de Laplace. Operações de linha. Mais provas. Tudo extremamente discutido, cara, e detalhado. Cramer. Ilustração aqui do Cramer. Essa aqui eu acho que foi a parte do livro que eu mais incluí assuntos, né? Os outros capítulos, bom, também tem uma boa parte que ficou de assunto novo, mas esse aqui eu acho que ficou mais denso. Esse capítulo aqui realmente trouxe muita novidade para o livro. Exercícios e resoluções. Já está acabando. Não sai aí do vídeo não, pai. Teoria ingênua dos conjuntos. Que eu coloquei a ilustração do Cantor, George Cantor. É o que eu faço alusão aqui no começo do livro. Tá? E essa parte de conjuntos realmente está bem similar ao que tinha na edição anterior. Então, beleza. Zermelo Frenkel também aqui. Fiz essas discussões todas. Quem estudou pela edição anterior sabe o que eu estou falando. O capítulo está bem completinho, bem amarrado. Tudo provado, bonitinho. Depois vem os exercícios. Esse capítulo aqui tem algumas questões de IT e IME até, como eu tinha antecipado. Questão do IME, questão do ITA, aqui. Já começa a engrossar um pouco mais o caldo, né? Depois que a gente começa a equipar mais assunto no repertório do aluno. Eu assumo conteúdos acumulados do livro inteiro. Parte de funções, olha aqui o Leibniz. Aqui também está bem parecido com a edição anterior, mas eu fiz algumas adições pontuais. A parte de função afim quadrática, eu detalhei mais esses assuntos. Haja vista a importância deles. Tá? Olha as figuras, cara. Olha essas discussões. E aí, beleza. Operações com funções, inversa, transformações, exercícios e resoluções. Passado aqui, cara, a gente entra na frente de espaço. E aqui eu resolvi colocar o Euclides, o mesmo estilo de traço e de ilustração da arte do Fibonacci. Não há estrada real para a geometria. Quando ele fala que estrada real, você deve entender a citação ali do inglês, né? De royal, o real aqui no sentido de royal, que é o sentido de realeza, né? Existiam antigamente aquelas estradas reais para os reis passarem e ocupar menos tempo. Tem um atalho, basicamente, né? E o que o Euclides fala aqui é que não existem atalhos, na verdade, para a geometria. Aqui a gente tem uma ilustração do nosso querido, vou colocar aqui para vocês poderem ver. Aqui em geometria espacial, o Cavalieri, nosso querido Bonaventura Cavalieri, figura aqui nessa abertura de capítulo. O iniciozinho está um pouco parecido, tá, com a edição anterior, salvo o fato que eu coloquei mais algumas ilustrações aqui. Antes estava um pouco abstrato. Tem figuras novas, tá vendo? Algumas definições novas também, de alguns conceitos que eu não tinha explorado antes, na edição anterior. Áreas de figuras planas. Mais deduções sobre essas áreas, inclusive, que antes elas só estavam definidas, né, meio que postuladas, eu não tinha provado, e aqui eu provei. Triângulos retângulos. Teorema de Pitágoras, enunciado e prova bem visual, inclusive. Geometria espacial. Também tiveram mais deduções aqui, discussões sobre área superficial,
que estava faltando na edição anterior. Geometria analítica, né, que é a seção meio que inédita desse capítulo, já que não tinha antes. Discussões de plano cartesiano, distância entre pontos, ponto médio, equações de reta e de plano, né? De retas no plano. Equação de circunferência. Olha só. Cônicas. Equações reduzidas das cônicas principais. E aqui vem os exercícios. Então, o core de geometria analítica foi explorado ali, junto com o plano aí espacial, né? É lógico que meu livro não se propõe a ser um livro de geometria. Existem diversos livros de geometria aí no mercado. Se vocês quiserem aprender geometria a um nível de IMO, né, de Olimpíada de Matemática, mesmo OBM, com muitos detalhes e resultados bem específicos, mas não era esse o objetivo que eu tinha com o meu livro. Era ensinar todo o núcleo, a parte mais importante ali de cada assunto. Então eu diria que eu consigo ser bem completo em tudo que eu me proponho, né, a abordar aqui no livro. Então, trigonometria agora. Beleza. Essa parte aqui também está bem similar com a edição anterior, que por si só já está bem detalhada, tá? E aqui entram, então, exercícios e resoluções. E aí, cara, os últimos capítulos aqui, né, a partezinha de unidades, representação, isso daqui não mudou muito para a edição anterior. Teve bem pouca coisa que eu mexi aqui. Revisei também o conteúdo, lógico, as resoluções. Aqui a gente tem a ilustração do Ramanujan. Não podia faltar no livro. Beleza? Aqui algumas informações sobre mim, o autor. Acho que também não tinha na edição anterior, salvo engano. Não lembro. Eu coloquei isso aqui no final, mas enfim, quis colocar aqui. E aqui são as últimas folhas de guarda do livro, né? Tem aquela ilustração lá no começo e agora essas daqui são as ilustrações do final, para fechar o acabamento com chave de ouro aqui do livro. Beleza, moçada? Então eu espero que vocês tenham gostado da edição nova do livro. A gente, nesse momento, está com o livro em lista de espera. Eu vendi algumas unidades do livro há algumas semanas, mais ou menos umas 300, que foi da pré-venda, né? Já enviei para os clientes, inclusive. E aí a gente está num período agora de transição, né, logística. Então, por enquanto, o livro não está sendo enviado agora para novos pedidos. Nem tem como comprar, na verdade, nesse momento. Mas tem como entrar na lista de espera. Então, você pode acessar aqui na descrição do vídeo o link para a lista de espera. Bom, não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas talvez no momento que você veja já tenha liberado. E aí eu vou ter atualizado o link aqui embaixo, lógico, para o link de compra. Mas, se não tiver ainda, você pode se inscrever aqui embaixo na lista de espera para receber todas as informações do livro de antemão, tá? Receber as ofertas antecipadas com desconto e as condições que a gente está preparando para vocês. Espero mais uma vez que tenham gostado do livro. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você tem alguma sugestão, se tem alguma ideia de melhoria para uma edição futura. Eu vou deixar também um link aqui embaixo para um Google Forms, onde você pode submeter lá alguma sugestão que você tenha para o livro, para que eu possa incluir, né, numa possível quinta edição. Foi essas pessoas justamente que mandaram as sugestões lá no Forms, que eu incluí na seção do livro de apoiadores. Então, se você quer ser um apoiador também, quer fazer o livro se tornar cada vez melhor, preenche no Forms que eu vou deixar aqui embaixo. E é isso, turma. Se inscreva na lista de espera para não perder. E fico aí no aguardo da leitura e do estudo de vocês para ver se eu conseguir cumprir o meu objetivo com esse livro. Forte abraço e até o próximo vídeo.